Olá, caros alunos e demais participantes aqui do nosso Boletim Semanal de Conjuntura. Sejam muito bem-vindos, tanto via Facebook quanto via Instagram. Eu sou o professor Ana Frota, estou aqui com a nossa coordenadora, a professora Caroline Cordeiro, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre tantos assuntos da semana, mas especialmente pegando o tema que mais foi comentado no Google Trends na semana passada, que é a saída da Theresa May do Parlamento britânica. Ela sai então da posição de primeira-ministra. Na verdade, o tema que mais foi pesquisado no Google Trends, professora, foi o nome Theresa May. Então, as pessoas queriam saber quem era a Theresa May. Então, como é que a gente pode, professora, começar então a nossa conversa sobre o Brexit e especialmente esse novo fato que é, portanto, a saída dela, a renúncia dela como primeira-ministra britânica? Bom, então boa noite, professor André. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, aos nossos alunos, ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje a gente tem o prazer de começar nossas lives com o Instagram. Primeira vez que eu estou aqui com o professor André, mas eu acompanho, claro, sou coordenadora do curso de Relações Internacionais aqui no Ninter, então eu acompanho sempre as lives e hoje decidi participar junto com o professor André. Bom, o tema que a gente escolheu, como o professor André falou, né, é o Brexit, apesar do Trend Topics falar sobre a Theresa May, isso porque a gente sabe que ela está, um dos motivos dela ser tão pesquisada, né, dentro do Google, é justamente porque ela pediu para sair, né, professor André? Vamos falar assim, ela pediu para sair, e aí a gente quer discutir um pouco isso com vocês, mas principalmente abordando um ponto crucial, que é um ponto da política, a política exterior, a política externa da região toda, e abordando com vocês, então, um pouquinho do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, do Bloco Europeu. Então, deixa eu só fazer aqui um pequeno adendo aqui, professor, antes da gente dar a sequência, especialmente pegando aqui o nosso principal objetivo hoje, até já assim adiantando aqui nessa live, é a gente tentar compartilhar e organizar um pouco de uma cronologia sobre o Brexit. Então, são muitas informações, existem muitos atores importantes do ponto de vista individual, tem o próprio Boris Johnson, que a gente já vai falar, tem o David Cameron, que é considerado por alguns como o pai do Brexit, acho que ainda esse termo é até um pouco controverso. A gente também tem a própria Theresa May, a gente tem o Donald Tusk como representante da Comissão Europeia, na verdade ele é o presidente do comitê do Conselho Europeu. Então, há uma série de atores que são envolvidos, e tem o Parlamento Britânico, tem o Parlamento Europeu, são muitas variáveis, e a gente quer, então, portanto, com essa live, tentar organizar um pouco o raciocínio, especialmente a partir de uma cronologia. Mas antes de a gente passar para esse ponto, eu queria só fazer um breve comentário que explica um pouco o nosso título, né? O porquê que a gente colocou e por que esse tema rumo ao hard Brexit. Esse que seria, então, a gente utilizou esse título até para tentar ilustrar um pouco esse potencial de radicalização que vai acontecer caso, então, exista então, a possibilidade do Boris Johnson ele assumir como primeiro-ministro britânico. Não é mesmo, professora? Exatamente. Bom, então vamos tentar explicar. Eu vou começar, professor André, e aí depois você vai me complementando. Tá. Gente, se a gente pensar, então, o que é o hard Brexit, o que existe? Desde 2016 a gente está debatendo esse assunto, que é a possibilidade do Reino Unido sair do Bloco Europeu, e desde então vem se falando em tentar uma saída que seja uma saída que eles tenham negociado. Então, uma saída branda, uma saída soft, a gente poderia dizer, com um tratado, com um período de transição, até a realmente efetiva saída do Reino Unido. Porém, pelo caminhar do tema, até porque se vocês forem ver de 2016 até 2019, a gente tem bastante tempo, a gente está começando a falar do hard Brexit. Então, o que seria a ideia do hard Brexit? Seria que o Reino Unido deixaria não só a União Europeia, mas também o mercado comum europeu, né, que são vários países que pertencem, não só os membros da União Europeia, e também a União Aduaneira da União Europeia, dos países europeus, que também tem outros países, são outros países que fazem parte. Então, a gente estaria falando de uma ruptura total dos contatos e dos vínculos que o Reino Unido tem com o Bloco Europeu. Exatamente, professor. Então, assim, esse seria o contexto que auxilia um pouco vocês a entenderem esse sentido que seria, então, uma saída ou negociada, que passa um pouco pelo que a professora falou, ou uma saída mais branda, que a gente até não sabe exatamente no que ela se trataria.
Então, assim, uma saída que ela passa por cima de todos os mecanismos, todas as rodadas, a gente já vai falar um pouco sobre elas, todas as rodadas de negociação que foram feitas nos anos anteriores, um hard Brexit ele implica uma ruptura que, enfim, causa uma grande insegurança do ponto de vista econômico, uma grande insegurança do ponto de vista político, uma grande insegurança do ponto de vista humanitário, ou seja, assim, tem muito em jogo em relação ao Brexit. A gente, até se a gente for pensar, por exemplo, o caso das populações de indivíduos, por exemplo, que são europeus que moram na Inglaterra, e aí eles não sabem como é que vai ficar a situação deles, assim, se a Inglaterra sair ou não. Então, há muita insegurança e muita incerteza, e quanto mais demora esse processo de negociação, ou melhor, quanto mais demora para a Inglaterra formalizar a saída ou não, mais essa incerteza ela vai também, enfim, tornando as relações econômicas, as relações políticas, e mesmo, então, para a própria capacidade dos indivíduos se adaptar a esse novo contexto, né? Sim. Então, enfim, acho que essa é uma primeira introdução. Eu queria até, professora, fazer um breve comentário aqui. Nessa cronologia, a gente podia chamar assim de uma fase, eu até tentei organizar, do que a gente podia chamar de uma fase, então, o pré-Brexit. Então, a gente tem uma cronologia, a gente tem, então, assim, a fase que seria, então, das negociações, e a gente tem uma fase, então, que eu tentei organizar aqui como sendo o pré-Brexit. O que seria, então, esse pré-Brexit? Seria, então, em 2015, em 25 de junho de 2015, é quando o David Cameron, que era, então, o primeiro-ministro, ele vai e se reúne com o Donald Tusk, que é o presidente do Conselho Europeu, e faz essa primeira rodada de negociação. Não dá para falar que é uma rodada de negociação, porque ela não inclui esse negociador-chefe, não tinha comissão europeia envolvida, era basicamente uma conversa entre o próprio David Cameron e o Donald Tusk em torno, enfim, do próprio Brexit, de que, de fato, ia existir um referendo, esse referendo não tinha acontecido ainda, e não se sabia qual ia ser, de fato, a posição da população britânica com relação à saída ou não da União Europeia. E até a própria posição do David Cameron, enfim, alguns entendiam assim, que ele nem achava que a população britânica ia sair. Ia, de fato, votar pela saída. Então, quando passa a acontecer em fevereiro de 2016, 17 de fevereiro de 2016, que é quando, de fato, acontece o referendo, e o referendo apresenta 51% que votam pela saída e 48% que votam por ficar. Então, é uma votação muito apertada, mas a população ela vota por sair. E aí, logo em seguida, o próprio David Cameron renuncia. Então, a posição, o pré-Brexit, ele tem uma série de elementos que são bastante importantes, que é então que assume a própria Theresa May. A partir de 2017, que a gente começa, então, essa cronologia que contempla, então, uma série de negociações, não é, professor? Exatamente. Bom, então, 23 de junho, a gente tem o referendo no Reino Unido, e que se vota, a população vota realmente pela saída. Depois disso, o que acontece? O governo tem que pensar em qual que é a melhor estratégia, como que eles vão fazer para realmente, efetivamente, sair do bloco. Antes de eu começar, aqui eu vou mandar um abraço para a Isabela, que está nos assistindo lá do Chile. Isabela, muito obrigada pela audiência. E também aqui o Narciso, muito obrigada por comentar, por falar do curso e por participar. Todo mundo, gente, por favor, participem, mandem um comentário, mandem um oi pra gente, tanto no Instagram quanto no Facebook. Fiquem meio à vontade, tanto para mandar perguntas, como mandar um oi aqui pra gente. Né? Eu até quero complementar, até, professora, de fato, é interessante porque, por exemplo, a Isabela e depois o próprio Narciso comentando assim, tem egressos nossos que continuam assistindo nossos boletins. Exatamente. Então, isso é bastante interessante, que mantém uma rede de contato. Né? Um abraço especial aos egressos. Um abraço especial aos egressos. Então, vamos lá, gente. A partir de 2017, né, a gente tem o referendo e o que acontece? A gente precisa que o Reino Unido sinalize e efetive, ou seja, fale ao bloco europeu que ele está saindo. Isso acontece só em 29 de março. Tá? Então, do dia 23 de junho de 2016 até o dia 29 de março de 2017, a gente tem um período em que o bloco europeu, principalmente, eles debatem, eles conversam, existe esse desejo de conversar com o pessoal do Reino Unido para ver como que vai lidar, mas o Donald Tusk, ele pede muito e tenta negociar muito que o pessoal do Reino Unido, eles efetivamente formalizem a saída. E essa formalização da saída, obrigada, estava procurando a palavra, Sim. Ela aconteceu no dia 29 de março.
Então, é aí que o Reino Unido ele aciona formalmente o artigo 50, tá? É nesse momento. Então, a gente já tem esse tempo de negociação e a gente já começa a perceber que a saída não vai ser assim tão rápida. Então, se me permite uma pequena adendo, professora, de fato, o artigo 50, que é bastante interessante notar, ele nunca tinha sido acionado. Então, há também uma grande, enfim, uma grande incerteza de o que significa o artigo 50 e o que significa um membro sair do bloco europeu. Também a Inglaterra é a primeira a fazer isso. Primeira vez que é acionado esse artigo 50, sim. Né? Antes de eu continuar aqui em 2017, vou mandar um oi para Miris e também vou mandar um oi. Tem bastante gente aqui no Insta, no Instagram tem bastante gente. No Instagram tem bastante gente. Nós somos muito novos no Instagram, então a gente vai mandar um oi geral para o Instagram, continue participando por lá, tá, gente? Bom, depois disso, o que a gente tem? A gente tem no dia 22 de maio de 2017 uma reunião do Bloco Europeu para assuntos gerais, para justamente começar a falar, olha, é necessário a gente fazer uma negociação, a gente precisa pensar nisso, falar sobre isso. E aí, no dia 19 de junho de 2017, dá para vocês terem uma ideia, praticamente um ano depois, na verdade, um pouquinho mais de um ano depois, iniciam as negociações entre a União Europeia e o Reino Unido. Então, desde o referendo até efetivamente a gente começar as negociações, a gente tem um ano. E aí a gente começa as rodadas de negociação, como o professor André já falou. Sim. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem, como a professora Karane procurou situar, a gente tem essa primeira fase, que é uma fase até o referendo, e a partir do referendo existe, então, esse depósito formal, ou seja, esse anúncio formal, em que, então, se mobiliza o artigo 50, e daí, a partir disso, então, é 29 de março de 2017 que se mobiliza o artigo 50, a Inglaterra passa a ter, então, 2 anos contados a partir de 29 de março de 2017, ela vai ter 2 anos para sair, completar as negociações para a saída do bloco. De fato, depois a gente vai ver um pouco mais para frente, os pedidos de prorrogação eles vão acontecer exatamente 2 anos depois, em 2019, que é o ano que a gente está, mais ou menos em março. Então, em março é quando a Inglaterra, de fato, formalmente aciona o artigo 50, e 2 anos depois, mais ou menos ali em março, que também a Inglaterra ela vai começar a iniciar, enfim, essa nova fase que a gente pode chamar de fase das prorrogações. Mas, enfim, então a gente tem essas rodadas de negociações, não é, professora? Sim, a gente tem, então, no total, são 7 rodadas de negociação. Existem, dentro da literatura, algumas pessoas que situam como primeiro período e segundo período das negociações. Então, o primeiro período, que a gente diria que é até o final da 6ª rodada, então, um período que avança bastante, a gente tem 3 temas que são temas muito importantes e que são os temas em debate e que a gente vai ver, quando a gente vai chegando no início de 2018, é o tema que vai começando a deixar o bloco europeu bastante incomodado pela falta de definição. Então, se quer definição sobre os temas e não se tem por parte do Reino Unido. Então, esses 3 pontos são direitos dos cidadãos, a questão da Irlanda do Norte e obrigações financeiras. Tá? Se a gente for pensar aqui, professora, eu vou fazer uma pequena analogia a um casamento. A gente está vendo aqui o fim de um casamento de longa data, né, com um acordo prenupcial. O que isso significa? No acordo está dizendo o quanto se paga para sair do casamento. Né? Então, existe essa necessidade de falar. E esse valor gira em torno de 84 bilhões de libras. Né? É uma bagatela, né, professor? Quase nada, bagatela, né? Enfim, é hora de pensar se casa ou não. Esse divórcio tá caro. Perderam o timing. Esse divórcio sendo meio caro. Exatamente. Bom, então a gente tem esses 3 temas, e eles ficam sob debate, e a gente chega na 6ª rodada de negociação já em novembro de 2017, sem muitas decisões, e aí que o bloco europeu pressiona o Reino Unido, falando, não, a gente precisa se posicionar, e aos poucos a gente vê, principalmente um esforço, antes o Donald Tusk, ele está bem propenso a tentar o máximo possível de negociação, mas depois disso o que a gente vê é que ele já está pressionando e principalmente tendo bastante reunião com a Theresa May, falando, olha, a gente precisa definir, né, professor? Exatamente. Até uma coisa bastante interessante que a professora citou, tem alguns pontos que são os pontos sensíveis, com relação à saída
da Inglaterra. Então, isso envolve até um pouco a gente retomar um pouco, tentar enxergar o desenho, que é o Reino Unido, a diferença entre Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, enfim, há uma certa... É muito fácil a gente confundir esses vários atores, os limites em cada uma dessas coisas estão situados. Então, eu acho que há um esqueminha bem didático que a gente pode pensar assim. A Grã-Bretanha, ela é a ilha toda, enfim, quando a gente observa aquela porção insular, isso a gente considera, então, e não a gente considera, mas assim, de fato é a própria Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha existe, e está contido na Grã-Bretanha, o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia. Então, esses três estão contidos dentro daquela ilha que é a Grã-Bretanha. Para a gente chamar isso de Reino Unido, a gente precisa incluir a Irlanda do Norte. E aí que entra a questão. Como que o Reino Unido, que contempla Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra, vai sair do bloco europeu? No entanto, a Grã-Bretanha inteira sai, só que a Irlanda do Norte fica. Então, fica um desenho, do ponto de vista até logístico, até a gente pode até usar uma expressão um pouco mais brusca, geoestratégico, como organizar essa questão de fronteiras entre a Irlanda do Norte e o restante do próprio bloco. Então, esse é um dos pontos mais sensíveis. De fato, ele aparece na primeira rodada, ele aparece na segunda, ele está sempre como um ponto sensível pelos quais não havia muito consenso ao longo das múltiplas rodadas de negociação da primeira até a sexta. O grande medo é justamente que se forme uma fronteira rígida entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. E quais seriam as consequências, tendo em consideração o histórico dessa região já, né? Então, isso fica muito dentro do debate e a gente entra nessa segunda etapa das negociações. E por que a segunda etapa? A gente tem a sétima rodada de negociação, tem toda essa pressão. A sétima rodada já em 9 de fevereiro de 2018, né? Ela acontece já em 9 de fevereiro de 2018. E dela, a gente consegue finalmente, no dia 28 de fevereiro, tirar um projeto de acordo da saída. Então, desde lá de 2016, né? O professor André comentou até, na verdade, desde 2015, a gente só vê um projeto de acordo em 2018, em fevereiro de 2018. Antes a gente ainda não tinha isso. Então, é um grande marco para o avanço do debate do tema. E até, enfim, se as pessoas quiserem estudar esse assunto, vão lá nesse projeto de acordo. E esse é um projeto de acordo bastante importante, porque ele resume uma série de coisas, né, professor? Exatamente. Então. E aí, bom, o que são esse pré-acordo, o que ele fala? Principalmente direito dos cidadãos, aí sim, eles conseguem avançar no tema, fala sobre isso, versa sobre isso. Acordo financeiro, o período de transição, esse período de saída, e questões relativas à separação, né? Então, como que vai acontecer? É esse o acordo, esse é o projeto, e aí é que a gente vai tentar ver como é que vai ser essa votação desse acordo, desse primeiro acordo, com o Reino Unido e principalmente como é que isso vai se comportar dentro do Congresso, né? Sim, de fato. Então, assim, a gente passa a ter agora, passando essa fase na qual as negociações, boa parte das negociações aconteceram, a gente tem uma cronologia de negociações que foi montada, a gente tem um referendo que já aconteceu, a gente tem uma nova fase, então, que a gente poderia titular essa fase da fase das prorrogações. Eu estou chamando ela da fase das prorrogações. E, de fato, porque ela se trata, então, do quê? De progressivamente, na verdade, isso já foi acontecendo ao longo da própria cronologia do Brexit, o fortalecimento da posição europeia, o bloco europeu cada vez mais sinalizando uma posição que foi construída conjuntamente, assim, são 27 membros, são uma série de rodadas de negociações, é muito difícil formar uma posição conjunta, quando a gente pensa uma série de países negociando, discutindo, a comissão interagindo com o negociador-chefe, voltando para os estados. Então, até formar uma posição do bloco demorou muito tempo. Então, é muito, muito difícil que a gente veja uma mudança de posição no curto prazo do bloco europeu que foi formado, enfim, ao longo de anos de negociações. De outro lado, o que a gente observa é uma sucessiva fase que agora vai passar a acontecer agora, de prorrogações, na qual a posição britânica vai progressivamente se enfraquecendo, e aí que a gente passa a ver o papel do parlamento britânico como um papel central, enfim, até eles se acertarem ali, enfim, esse que é o jogo que está aberto, né? Bom, então o primeiro pedido de prorrogação foi de 20 de março,
em que o Reino Unido pediu prorrogação até 30 de junho de 2019. Essa data, esse novo prazo foi levado para o Conselho Europeu, que decidiu que não, que a prorrogação então seria até 22 de maio de 2019. Bom, chegando perto dessa data de prorrogação de 22 de maio, a gente vê que começa a gerar um clima de bastante tensão, e existe um novo pedido para que seja prorrogado de novo, e aí a decisão do Bloco Europeu é que tudo bem, então eles vão fazer realmente, vão atender o pedido, e que vai se prorrogar até 30 de junho de 2019. Aí, isso aconteceu no dia 5 de abril, depois disso a gente tem o período da renúncia da Theresa May, e tem uma nova negociação de datas, e a gente viu que o Bloco Europeu aceitou prorrogar essa data desse grande acordo, né, até 31 de outubro desse ano. Bom, então a gente tem aqui como um momento muito importante para a negociação mesmo, a renúncia da Theresa May. Sim, exatamente. E aí que entra, assim, acho que pegando essa última fase agora da nossa live, a gente já está chegando no finalzinho, a gente tem uma pergunta que a gente já vai passar, tá? Eu até sinalizei aqui a pergunta do Adalberto, mas a gente tem, antes de eu só comentar a pergunta, eu queria só fazer um último comentário aqui, levando em consideração agora o perfil das lideranças. É isso que eu queria finalizar um pouco o boletim com esses 3 perfis. A gente tem 3 lideranças que são muito interessantes de a gente analisar o perfil e a relação delas com o Partido Conservador. A gente tem o David Cameron, a gente tem a Theresa May, e agora, então, o que está cotado para ser o que mais parece que vai ser, de fato, eleito como primeiro-ministro é o Boris Johnson. Então, os 3 são conservadores, os 3 são do Partido Conservador. O que acontece é que o David Cameron, ele tinha um perfil mais progressista dentro do que a gente pode entender como Partido Conservador. Então, ele modernizou o Partido Conservador, ele é responsável por uma série de mudanças, e ele também representa uma cara um pouco mais jovem do próprio Partido Conservador. Já o Boris Johnson, ele é de uma ala mais conservadora e uma ala mais antiga do partido. E a gente percebia, ao longo da própria negociação do Brexit, enfim, ao longo da própria relação que se estabeleceu entre Theresa May e o próprio Boris Johnson, uma relação de conflito. Tanto é que, enfim, ele acabou saindo do governo, né, ao longo das negociações, o Boris Johnson pediu para sair do governo, e a Theresa May agora renunciou. E, de fato, ele passa a ser o Boris Johnson como a principal figura, enfim, e que os conservadores estão querendo colocar ele para ser eleito como primeiro-ministro. Então, a gente tem, assim, dentro do Partido Conservador, uma série de nuances, e a gente tem facetas mais radicais e facetas mais moderadas. E o Boris Johnson representa, então, essa faceta que é mais radical do Partido Conservador. É por isso que a gente está diante desse cenário, que é um cenário, enfim, de um possível ou não hard Brexit. Então, a gente tem até agora a visita do Donald Trump, agora, enfim, ele está hoje, se não me engano, até hoje, ele está, enfim, na própria Inglaterra, então, a esse momento, e de fato o próprio Donald Trump deu uma declaração, se não me engano, se foi hoje ou se foi ontem, já sinalizando que ele meio que apoia a candidatura do próprio Boris Johnson. Então, a gente vê aí que de fato, ele tem uma série de preferências, tanto internas quanto internacionais também. Né? Bom, esse é um momento também bastante importante, né? O Donald Trump, ele chegou lá hoje, ontem ou hoje, ele fica até o dia 6. A Theresa May sai no dia 7, né? E ele vai para lá, aparentemente, para colocar um pouco mais de pimenta nesse grande tempero, né? Sim. Ele foi para apimentar um pouco as coisas. Então, o que tem de interessante, de importante, até para a gente falar sobre essa ida do Trump para lá, e principalmente a gente tem pouco tempo, eu vou tentar ser bem rápida. Bom, primeiro que o Trump sempre se colocou a favor do Brexit, ele sempre se posicionou dessa forma, ele sempre achou que o Reino Unido deveria sair do bloco, mas, além disso, agora, o que muda nessa declaração atual? Agora ele está falando que ele é totalmente a favor do hard Brexit, ele diz que a Theresa May perdeu tempo tentando toda essa negociação, e, além disso, ele também é a favor de que o Reino Unido não pague a dívida para a saída do casamento, né? Então, ele está dizendo, olha, não paguem, dá o calote, né? Porque isso vai ser melhor, exatamente. Que beleza, as instituições funcionando, né? E ele fala isso, fala, não, vai ser mais fácil, vamos negociar. Bom, por trás disso, existe um grande rumor de que ele também está lá para falar disso, para falar da economia. Ele vai propor uma série de acordos comerciais, né? É o que dizem também. Aqui a gente já está entrando um pouco na especulação, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. O Donald Trump já sinalizou de que ele quer realmente ajudar a economia do Reino Unido, mas
o que a gente consegue perceber? Ele vai lá e ele já falou que ele quer falar sobre a NHS, que é o Serviço Público de Saúde britânico, porque ele é completamente contra o Serviço Público de Saúde, e o que dizem é que ele está se posicionando absolutamente contra, porque ele quer facilitar a ida de empresas privadas estadunidenses no âmbito da saúde para dentro do Reino Unido para atender esse mercado. Então, ele está indo para lá com uma agenda bem crítica e com uma agenda que pode gerar uma série de outros efeitos colaterais, até nessa própria negociação da saída e como é que vai ficar a saída. E o apoio dele ao Boris Johnson também já indica essa possibilidade justamente de ruptura total, o hard Brexit, o que alguns analistas mostram que, a longo prazo, para a economia britânica, isso não seria bom. Né? É um impacto bastante considerável, porque eles vão ter que refazer todos os acordos que eles têm com todos os países, e aí eles entram também dentro da OMC, dentro das regras do GATT, né? Tendo que trabalhar com todas as taxas e refazer todos os acordos bilaterais novamente. Então, é um grande impacto. É importante que a gente entenda isso. A gente não está falando, não é simplesmente sair, a gente está falando de um grande impacto econômico, financeiro, essa possibilidade de alteração na política. Sim, enfim, e sem contar também o impacto também de natureza humanitária, né? Exatamente. As pessoas precisam se organizar em torno disso. Então, o impacto na vida das pessoas, na vida cotidiana, é muito significativo. Então, a gente está chegando no finalzinho da live, só vou passar aqui uma pergunta, professora, para a gente debater aqui. O Adalberto Barbosa, ele faz a seguinte pergunta. Boa noite. Poderia comentar sobre as fake news na campanha do Brexit e o fato das regiões mais pobres do Reino Unido votar pelo Brexit, mesmo sendo grandes beneficiários dos investimentos da União Europeia? Eu vou só fazer um comentário. Você quer fazer um comentário? Pode fazer primeiro. Quero só fazer um comentário, Adalberto. De fato, assim, quando houve o próprio referendo, existia um contexto na Inglaterra. E não só na Inglaterra, mas um contexto global também. Mas especialmente a boa parte da opinião, mesmo de regiões mais pobres, que votaram a favor do Brexit, é que elas estavam pensando assim, uma parte das pessoas estavam pensando assim, elas estavam pensando nas condições que elas tiveram quando elas jovens, especialmente a população mais velha, e pensando em deixar essa condição para os filhos deles terem de condições de empregabilidade dentro da Inglaterra, porque existem muitos europeus que estão trabalhando na Inglaterra. Então, por exemplo, quando houve até o próprio crise subprime nos Estados Unidos, que, enfim, de fato impactou a Europa Ocidental, enfim, impactou o mundo como um todo, muitos italianos foram procurar emprego, tinha muitos italianos procurando emprego, gregos, uma série de europeus procurando emprego na Inglaterra, e muitos com qualificação, não é, enfim, mão de obra pouco qualificada, mão de obra qualificada, que tem o direito e consegue trabalhar, e pode trabalhar a vida toda, se quiser, na Inglaterra. Então, isso acaba assim, ameaçando muito, e esse é um dos principais argumentos dessa população, para a saída da Inglaterra. Né? Então, assim, não é o fato de que existe uma região pobre que ela vai necessariamente votar por se manter na União Europeia. Até pelo contrário. Até essas regiões, elas até, eventualmente, podem até votar e ter uma posição mais conservadora. Bom, agora, especificamente sobre fake news, essa, pelo jeito, aparentemente vai ser o grande desafio dos próximos anos, né? Como que a gente vai lidar com fake news e como saber o que é fake news ou não, e como que elas são espalhadas. Então, acho que esse ponto a gente até pode, talvez, pensar, é um tema bastante longo para a gente ver, né? O que foi trabalhado como fake news, o que realmente acontecia. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda, um recorte temporal um pouquinho maior para a gente conseguir analisar, né, as fake news. Mas quem sabe a gente não faça aqui uma live sobre esse assunto. Sobre esse assunto, exatamente. Mas então, acho que é isso, né, professora? A gente tem mais uma pergunta aqui, uma última, gostaríamos do Diogo Egresso, de Ciência Política, né? Diogo Tavares, que bom que você está aqui. Obrigada a todos os nossos egressos. Impacto das eleições europeias recentes do Reino Unido para os rumos do Brexit, com a vitória do recém-criado, o partido Brexit, né? Em princípio, se tivesse cumprido os prazos originais do Brexit, o Reino Unido nem deveria participar dessas eleições. Mas com os atrasos dos processos, as eleições ocorreram. Então, ele está assim, procurando perguntar se há um impacto nas eleições europeias recentes no Reino Unido. Sim, de fato, é o que a gente estava comentando aqui, professora. No início, enfim, antes da gente fazer aqui a live, a gente estava comentando sobre
a saída da Inglaterra da União Europeia e como é que isso reflete muito as divisões internas do Parlamento Europeu, do Parlamento Britânico, desculpa. Então, de fato, é um pouco, boa parte, se eu pudesse arriscar, boa parte da observação nossa deveria estar centrada agora no Parlamento Britânico, que acho que é o foco. Agora, Diogo, está um pouco em torno disso. De fato, eu já criei essa hipótese, até comentei com a professora Carol sobre essa hipótese, de que boa parte da posição que foi se estruturando dentro da Inglaterra, especialmente dentro do Partido Conservador, a divisão, ela tem muito a ver, no meu modo de entender, com uma certa rivalidade da Theresa May com o próprio Boris Johnson. E o Boris Johnson como esse representante, então, desse hard Brexit, dessa ala mais conservadora, e ele tentando enfraquecer e fazendo com que esse acordo não tivesse saído para a Theresa May também não se consolidar, porque já havia uma rivalidade entre os dois. Então, tem até especulação no fato de que a própria Theresa May colocou o próprio Boris Johnson como, quando ela, enfim, nomeou ele como ministro das Relações Exteriores, ela nomeou ele para moderar a posição dele, para trazer ele para dentro do próprio governo, mas ainda que os dois já tinham uma posição de rivalidade. Então, acho que a gente pode observar agora muito o comportamento do Parlamento britânico como o nosso principal foco para as próximas semanas aí. Exatamente. Bom, gente, a gente já ultrapassou o nosso tempo. Agradecemos muito pela participação de todos vocês, para todos vocês que assistiram, mandaram perguntas, nos mandaram um oi. A gente fica muito feliz de poder contar com todos vocês. E não se esqueçam, semana que vem a gente tem mais uma live, a gente vai divulgar ao longo da semana qual vai ser o tema. Vamos esperar para ver também o que tem de mais recente, o que mais instiga a curiosidade de vocês. Muito obrigado, pessoal. Queria só agradecer. Obrigado pela participação via Instagram. A gente tentou tanto pegar aqui as dúvidas do Instagram, quanto também do Face. Vieram mais perguntas aqui no Face, mas se manifestem pelo Insta. Muito obrigado. A gente vai tentar manter essa transmissão aqui multiplataforma ao longo das nossas próximas lives. Muito obrigado, pessoal, pela participação e até a próxima. Boa noite, gente.